Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sr. Luiz Fernando Vieira Quevedo, gerente de Estratégia e Segurança da Informação da Prodan. Sr. Paulo Sgroy, estrategista sênior em Energia e Sustentabilidade para a América Latina da CIE Technology. E Sr. Cláudio Souto Maior, Kenji, Technology Advisor Leader da Deloitte, Touché Tomatsu. Pois não, por gentileza. Bom, pessoal, estão aí os expertos, quase expertos, né? Então, somos nós aqui que vamos participar dessa mesa para discutir um pouco alguns assuntos de computação de nuvem e tirar, sei lá, dúvidas e a gente poder avançar e aproveitar, então, esse espaço que a gente tem aqui no evento, que a gente está meio que acabando aí o evento. E é uma hora da gente fazer alguma reflexão em relação ao futuro. Bom, tem um texto aí, eu não vou ler, mas eu vou tentar resumir a ideia. A gente sabe que computação de nuvem é um presente, isso tem avançado de uma forma muito rápida. Para algumas pessoas parece que computação de nuvem é só blá blá blá, e para quem está estudando isso e está observando o movimento dos mercados e das empresas e os focos, as alterações, as mudanças, a gente tem plena convicção de que isso é o futuro. Para mim isso é claro. Tá? A forma que isso vai ser comprado, adquirido, se vai ser privado, público, híbrido, não importa. De alguma forma ela vai estar lá. Porque é um modelo muito mais inteligente do que o modelo que a gente tem hoje. Então o foco dessa discussão é a gente falar de alguns pontos que são importantes, que de alguma forma refletem a situação que a gente está hoje, e aproveitar os especialistas que estão aqui para uma discussão efetiva, prática, pragmática, para que a gente possa avançar. Tá? Então, uma primeira pergunta, quais seriam as dificuldades iniciais para a consideração de serviços em plataforma cloud como uma opção viável? É uma pergunta que foi colocada pelo Data Center Dynamics e eu achei relevante. Eu vou passar aqui para o meu colega aqui do lado, para o Luiz Fernando Quevedo, para ele falar um pouquinho sobre isso, o que ele acha. Bom, Cloud Computing já é uma realidade no setor público e privado. Isso, nós já investimos em Cloud Computing na Prodan desde 2005, com virtualização de servidores, e atualmente está evoluindo cada vez mais a tecnologia de virtualização. Com relação à maior dificuldade que nós vemos, é quando a gente abre isso para uma cloud aberta, pública, onde você tem a relação de confiança da empresa com o provedor de serviço, a garantia da qualidade do serviço, o comprometimento na entrega do serviço. Se você tiver um incidente nesse ambiente, quanto tempo você vai ficar fora do ar? Se você perder uma informação, se você consegue recuperar ou não. Eu diria que confidencialidade é um tema importante a ser debatido, a parte de segurança e a disponibilidade do ambiente, acho que são os principais fatores de risco na adoção de uma cloud pública. Com relação ao mercado privado, é um grande benefício e todos têm investido nessa plataforma. Ótimo. Paulo, Cláudio, alguma colocação sobre essa primeira questão? Uma visão, o que vocês acham? Bom, a gente tem nesse novo contexto, que como o nosso colega aqui colocou, nem é tão novo, né? A gente já vem há algum tempo tendo oportunidades de adentrar esse mundo da virtualização, desde alguns mecanismos mais básicos até uma virtualização mais agressiva ou mais abrangente, como o que se coloca aí, como as nuvens aí oferecendo aí as suas diferentes modalidades de serviços virtualizados. Né? O que a gente enxerga é que a gente também passa por uma mudança de paradigmas na forma de consumir os serviços oferecidos aí, por esse novo mecanismo. E isso passa desde consumir enquanto clientes de serviços, mas também internamente, né, enquanto áreas de tecnologia ou áreas de negócio dentro das empresas, como é que a gente consome os recursos ou a gente consome e demanda da tecnologia de informação de cada uma das empresas os novos recursos que estão sendo colocados à nossa disposição.
Então a gente também passa aí por uma dificuldade ou por uma necessidade de se adaptar à comunicação interna, né, dentro da própria empresa, para consumir aí os recursos da tecnologia de informação oferecidos de uma forma diferente e também de uma forma também a melhorar ou modificar a nossa comunicação com o mercado, com os clientes. Isso para as empresas que nascem de uma forma e vão se transformando ao longo do tempo. A gente tem o caso aí de empresas que já nasceram dentro desse mundo de nuvem, já oferecendo os seus serviços, até pela característica do tipo de produto ou de serviço que oferecem, já mais adaptados e já, na verdade, oferecendo isso num discurso mais pronto para esse ambiente de nuvem. Então, eu enxergo também que, além das dificuldades tradicionais aí que a gente enxerga como segurança, confidencialidade, a gente tem também esse desafio de mudar a forma de interagir culturalmente em consumir os serviços aí da infraestrutura e dos aplicativos aí da área de tecnologia. Bem, eu concordo totalmente aí com o comentado pelo professor, né? Cloud Computing é algo que, na verdade, não é se você vai fazer ou não, é quando você vai fazer, né? Então é uma tendência que já está aí. Já foi falado muito das dificuldades, mas o que eu tenho visto, né, e tenho conversado com as pessoas, é que falta ainda um claro entendimento do que é Cloud Computing, né? Conversando com as pessoas têm diferentes entendimentos, e os provedores de serviços vendem coisas diferentes dizendo que são Cloud Computing. Então é muito importante, antes de partirem para uma iniciativa como essa, entenderem exatamente o que é um programa da Infrastructure as a Service, do Platform as a Service, do System as a Service, né, porque tem algumas confusões, né, e a maioria das empresas, até oportunisticamente, usam o nome para fazer um marketing. Eu tenho, né, tudo cloud agora, né? E, na verdade, o que realmente é isso? Então, para mim, uma das grandes dificuldades que hoje o profissional vai encontrar é ter realmente o entendimento, qual que é o benefício que aquilo vai trazer, qual que é a análise de custo, quanto vai custar, efetivamente, para poder tomar a decisão mais correta. Excelente. Uma outra questão que está colocada aqui é quais seriam as garantias que os provedores possuem atualmente para superar os desafios relacionados à disponibilidade, confidencialidade, e aí, por exemplo, certificação ISO 27001, ou em continuidade de negócio, pagamento de multas, etc. A pergunta é a seguinte: qual é o status atual dos provedores de acesso em relação à nuvem? O que eles garantem desse serviço? Quer dizer, quem é que pode falar um pouquinho sobre o que você encontra hoje quando os caras te procuram lá, Luiz, na Prodan? O que eles te oferecem de garantia, de SLA? De fato, como é que é isso hoje? Então, interessante, quando se fala de disponibilidade, o conceito de virtualização e cloud computing, ele te provê muito mais disponibilidade do que você tinha no passado antigamente. O que eu sinto é que a tecnologia, quando você começava a desenvolver um aplicativo décadas atrás, você se preocupava muito com regras de negócio. Então você fazia o aplicativo e colocava em produção. Não tinha uma preocupação tão grande com segurança. Aí você tem aquela máquina, tinha um único HD, uma única fonte de alimentação, queimava a fonte, queimava o HD, o sistema ficava fora do ar. Quem sentia a dor, que investiu em criar tecnologias novas, na área acadêmica principalmente, criando espelhamento de disco, espelhamento de fonte de alimentação, e atualmente nós temos espelhamento, inclusive, do próprio servidor. Então, a nível de disponibilidade, a tecnologia evoluiu muito, o desempenho dos equipamentos evoluiu tremendamente, e não tem nenhuma aplicação no mercado que consegue consumir 64 core, 1 tera de memória, que é o que tem disponível hoje no mercado em máquinas de médio porte. Então é natural que o cloud você consiga particionar esses servidores, senão seria estar subutilizando qualquer recurso. Qualquer aplicação que você desenvolve hoje, ela não consegue paralelizar as informações. Então eu diria que com relação à disponibilidade, melhorou e melhorou muito também. Com relação à segurança, é muito mais uma questão de confiança. O quanto você confia no teu provedor, no setor público, acho que tem até uma pergunta mais para frente, mas é mais difícil ainda por causa do processo licitatório. Você não escolhe o provedor. Por mais que você se feche num termo de referência, há uma grande dificuldade. Então, nesses aspectos, acho que evoluiu muito a tecnologia. Quer dizer, tem um pouco talvez um pouco de mito em relação a essa coisa de que a disponibilidade piorou, etc. Na verdade, isso é um avanço. É um avanço tremendo. Na Prodan, o ambiente de cloud computing que nós temos, privado,
nós temos 7 servidores com 64 core e 1 tera de memória. São 4 no site principal e 3 no multicontingência. Totalmente em alta disponibilidade. Se cair um servidor num site, automaticamente ele sobe no outro. É alinhado também com todos os conceitos de TI verde, se não tem consumo, desliga o servidor físico, quando entra o consumo novamente na segunda-feira, ativa novamente. Então, traz realmente uma série de benefícios, não vejo disponibilidade como algo crítico. O mais crítico da disponibilidade é se ele tiver um incidente mais sério, qual o compromisso que ele vai ter com a sua empresa, com a sua organização, de que ela será priorizada no processo de recuperação do ambiente. Isso eu acho que é o mais delicado. Cláudio? Bem, eu acho que também concordo, a disponibilidade tem sido muito facilitada e realmente o que nos oferece hoje é um ambiente muito melhor do que nós temos atualmente. Em termos de segurança, eu diria que ainda é mais seguro do que você tem, né? Dificilmente um ambiente hoje dentro de um data center que hospeda um ambiente de cloud é menos seguro do que qualquer empresa. Se você for pegar as grandes empresas americanas, o FBI, a NASA, né? Todos eles já trabalham em ambientes de cloud computing nos grandes data centers. Imagina como deve ser a segurança desses data centers para terem informações tão confidenciais, né? Um ponto importante é que tem uma certificação agora, não é nova, né, mas é o SAS 70, né, que é uma certificação que as empresas de auditoria vão fazer para garantir que o ambiente é protegido também. Eles têm que ter isso para os clientes que têm SOCs, né, puderem utilizar os ambientes. Então, na nossa visão, na minha visão particularmente, é que realmente o ambiente é mais seguro do que de tudo que a gente tem hoje em termos de certificação, né? Disponibilidade, estava comentando também, eles garantem 99,9% de disponibilidade, só não garante 100% porque é um risco garantir 100%, né? Pode dar qualquer coisa errada, mas a garantia deles realmente tem redundância de data centers em vários lugares, principalmente aquelas que provêm o serviço de cloud pública, né? Então acho que realmente eles estão bem preparados e estruturados aí para suportar esses dois temas aí. Paulo. Bom, eu acho que a gente tem diferentes perspectivas dessa questão tanto de disponibilidade quanto de confidencialidade, né? O primeiro ponto seria qual é o tipo de serviço, considerando infraestrutura, software ou plataforma como serviço, né, que a gente está falando. E também considerando qual é o modelo de nuvem, dentro desses modelos que estão sendo discutidos, nuvem privada ou nuvem pública, que a gente está falando. Eu acho que a maior preocupação que existe em relação à questão de segurança é quando você parte para usar um serviço da empresa dentro de uma nuvem onde a infraestrutura física é compartilhada com outras corporações. O que leva a uma discussão, que eu estava revendo com alguns colegas hoje, ainda lá na CA, no próprio nome, né? Nuvem pública ou privada, eventualmente poderia se chamar nuvem exclusiva ou nuvem compartilhada. Não necessariamente o que a gente chama de público é tão público quanto um site aberto na internet, que efetivamente pode ser acessado por qualquer um, né? Então a gente tem modelos, e aí eu concordo com os meus colegas, que para alguns segmentos do mercado, principalmente de pequenas e médias empresas, a capacidade que uma pequena e média empresa hoje tem de fazer frente aos desafios de disponibilidade e confidencialidade que a gente tem, com tantas tecnologias disponíveis, com tantas ameaças e possibilidades ou contingências que podem comprometer a disponibilidade, eu acredito realmente que um ambiente, não seria só o caso de nuvem, né? Mesmo um ambiente em formato de outsourcing ou terceirizado, ou um hosting, né? Enfim, um ambiente colocado numa instituição que oferece serviços de TI como um todo, seja ele em nuvem ou não, oferecido a esse tipo de empresas, certamente vai trazer um conjunto aí de ferramentas, de processos e de cuidados que vai trazer muito mais segurança do que o que você teria, né? Eu tenho até um exemplo pessoal, aí faço parte de uma ONG ambientalista, e a gente estava exatamente discutindo como prover alguns tipos de serviços de TI para um pequeno grupo de pessoas ali que tinha necessidade de compartilhar arquivos, né? Chegamos à conclusão, obviamente, que é muito mais seguro e fácil de prover, além de ter um custo de propriedade muito menor, se você contratar isso como um serviço de alguém, seja pura e simplesmente um serviço de compartilhamento de arquivos, né? Então, eu acho que a gente tem aí
essa questão colocada. Agora, em termos de disponibilidade de empresas de médio para grande porte, a gente tem alguns desafios a mais, né? Alguns segmentos, como aqui o nosso colega estava colocando, tem inclusive regulações específicas que em alguns casos vão impedir que as informações estejam colocadas em alguns modelos de nuvem, como a gente enxerga, principalmente, por exemplo, as instituições financeiras aí que têm regulações específicas em relação a onde estão seus dados e como estão gerindo aí a sua infraestrutura. Também temos um desafio grande quando a gente fala de empresas de médio para grande porte em relação à disponibilidade, né? A gente vai ter as mesmas dificuldades que a gente tem de um ambiente tradicional de TI. E a gente não tem menos dificuldades no ambiente de nuvem que a gente tem no ambiente mal gerenciado. Então a gente precisa de ferramentas de gestão, ferramentas de monitoramento, de acompanhamento da infraestrutura, para que a gente saiba o que está acontecendo naquele ambiente. Que pode ser um ambiente dedicado ou pode ser um ambiente de nuvem, compartilhado entre aplicações e diferentes dispositivos aí de negócio de um cliente específico, ou pode ser uma nuvem pública ou compartilhada que está compartilhando a mesma estrutura física com mais empresas. Então a necessidade da gente realmente ter esses cuidados, mas eu acredito que para as empresas pequenas é um mito que se quebra aí por conta de mais capacidades e não menos capacidades. Excelente. Só um aspecto que eu acho que é importante de reforçar é que com a nuvem, e aí no caso do modelo de infraestrutura como serviço, que seria o que está mais emergente aí, do que a gente tem visto, está andando mais rápido, você tem o que a gente chama de responsabilidade compartilhada. Quer dizer, o modelo de governança, seu modelo muda, porque parte do que você está fazendo em casa, você vai fazer num terceiro. E aí saber até onde você vai, o que é seu e o que é do terceiro é fundamental, e há uma certa confusão com isso. E aí eu até deixo aqui aproveito o gancho para deixar uma mensagem para o pessoal de infra, que nunca o pessoal de infra foi tão importante na mudança para a nuvem. Porque, na verdade, você vai pilotar um avião agora que é lógico. O data center está dentro de uma estrutura que você não sabe. Você sabe até onde está, mas assim, você vai ter um portal, tem uma API que te liga ao hardware lá embaixo, etc. E você tem que imaginar que o teu papel como cara de infra se torna, inclusive, mais importante. Porque alguém tem que fazer as coisas acontecerem. E não vai ser nem a Amazon nem a Microsoft que vai fazer isso, se você vai para a nuvem pública. Alguém tem que dizer qual é o IP que está lá na máquina, alguém tem que dizer como é que balanceia a carga, alguém tem que dizer como é que usa o DNS. Isso é tudo infra. Então esse cara não morre. Ele vai simplesmente ele vai mudar o perfil ir para uma situação, inclusive, melhor para ele do ponto de vista de trabalho. Porque ele vai deixar de fazer aquele trabalho físico. Em certas situações, ele vai, inclusive, ser um profissional mais elitizado desse ponto de vista. Então, há um mito de que os caras de infra acabam, ficam só os devs, DevOps e tal. Isso é uma grande bobagem. Certo? Então, assim, deixo para o pessoal de data center, vocês vão continuar existindo, alguns vão ter que mudar o perfil, etc., mas as demandas vão continuar. Esse é um aspecto que eu acho que é relevante para a gente deixar isso claro aqui, que não é tão... Você não rompe manda os caras embora, você não consegue fazer a coisa operar se não tiver gente em casa para pilotar esse negócio. Ou um parceiro que faça isso, o que seja. Tá? Esse é um ponto importante. Vou começar ali de cima. Então, uma terceira pergunta que foi colocada foi o seguinte: quais os principais critérios que regem a contratação desses serviços? O que é que rege a contratação? É resposta a incidentes, segurança, preço, possibilidade de personalização de serviço, etc. Luiz. Vamos começar de novo. Eu diria assim, todo grande data center está apto a trabalhar com o cloud computing e prover esse tipo de serviço. Então, se você for verificar a infraestrutura redundante de climatização, energia, disponibilidade, está ali disponível para você. Qual o grande diferencial? A maioria desses serviços são providos através da internet. E você depende da comunicação com a internet da empresa, que está provendo o serviço, e da tua casa conectado na internet também, a tua empresa também conectada e garantindo esse serviço. No caso da Prodan, por exemplo, ela é o data center da Prefeitura de São Paulo, mas nós atendemos todas as secretarias do município. Ao todo são 3.500 links de comunicação. O acesso a esse serviço pode se dar pela rede MPLS, uma rede privada. Existe uma rede de anel de fibra ótica na cidade de São Paulo, privada da Prefeitura também, que garante essa comunicação com o data center e também a segurança que você tem
na hora de prover esse serviço. E aquilo que é público, que vai pela internet, sai pelos links de comunicação internet redundantes também. Então, acho que é importante avaliar essa parte de comunicação da empresa, que é essencial, time de segurança, como que ele está trabalhando, porque a segurança de perímetro sumiu. Tudo é virtual. O switch é virtual, a rede é virtual, o storage é virtual. Então, o time de segurança tem que estar muito bem focado na prestação desse serviço também. Excelente. Paulo, agora inverter aqui. Bom, a gente tem aí, na questão do retorno, da recuperação, das economias possíveis, né, além do que se economiza com o compartilhamento da infraestrutura, alguns dados aí interessantes. Foi feito um estudo da migração de um serviço de gestão de recursos humanos para o ambiente de nuvem, de uma empresa americana com faturamento aí acima da casa de $1 bilhão ao ano. Então, uma grande empresa com, obviamente, uma demanda grande em cima de um aplicativo dessa natureza. Do ponto de vista de sustentabilidade ou de energia, que é mais a minha prática aí do dia a dia, temos alguns números interessantes. A estimativa, seguindo para o modelo de nuvem privada, era de ter uma economia da casa aí das 25 mil toneladas de carbono ao ano. E alguma coisa em torno aí de $24 milhões ao ano, movendo do aplicativo tradicional que estava em uso no momento desse estudo na empresa, para um aplicativo vendido aí como SaaS. Né? Então a gente tem aí tanto um ganho financeiro quanto um ganho ambiental. Se a gente se movesse aí para a nuvem pública, a gente teria aí um acréscimo aí de 20% a 30% nessa economia, tanto do ponto de vista de carbono, que hoje acaba sendo aí um ganho marginal que a gente tem nas decisões de negócio, mas também da mesma ordem aí nos ganhos financeiros. Então a gente tem aí alguns estudos e alguns tipos de ambientes onde a gente tem ganhos mais palpáveis e mais tangíveis. Esse ganho é esperado num período de 5 anos. Né? Existe um estudo também que se coloca, falando aí no ROI ambiental do ambiente de nuvem, se as empresas com faturamento acima de $1 bilhão nos Estados Unidos se movessem para o ambiente de nuvem, com uma quantidade considerável das suas aplicações, a gente teria um ganho de 85 milhões de toneladas, né, de carbono sendo economizados aí, na casa do ano de 2020. Então a gente tem um volume importante aí de recursos, e aí isso se converte para a energia elétrica e se converte também para os ganhos financeiros equivalentes. Então existe todo um conjunto de ganhos a serem obtidos quando a gente fala em sair de um ambiente dedicado e que acaba precisando ser dimensionado pelo seu pico, né, quando a gente parte para um ambiente compartilhado que pode ir e vir compartilhando essa mesma estrutura com outras aplicações ou eventualmente até com outras empresas, dependendo do modelo que a gente está usando. E existe, em contrapartida, a necessidade de que se tenha, para cada segmento de negócio, uma visão de quais são os ganhos que são possíveis. Né? Para alguns tipos de negócio, nem faz sentido você trabalhar fora de um ambiente de nuvem, dado a capacidade de flutuação que existe no volume de uso da infraestrutura. Se a gente pensar hoje que uma aplicação que seja lançada, ou algum tipo de serviço que seja lançado num Facebook, pode virar um negócio viral, dá para a gente imaginar o quanto vai flutuar por algum tempo a infraestrutura que o Facebook vai necessitar ter à disposição para conseguir dar conta daquele volume de milhões e milhões de acessos que ele vai ter de uma hora para outra. Que de repente pode perder, sair da moda, ninguém mais gosta, volta aí para um outro patamar de utilização da infraestrutura. Né? Como é que você vai conseguir dar conta de atender tudo isso em um ambiente tradicional, sem ter que ter um custo enorme de colocar à disposição do ambiente carga o suficiente para poder dar conta disso. Né? Então, acho que a gente tem que olhar com muita cautela. Com certeza tem modelos de negócio que vão ter um ganho muito mais tangível e mais fácil de se precificar. Excelente. Bem, eu acho que os principais critérios que regem a contratação desse serviço são os mesmos que regem qualquer tipo de serviço de tecnologia que você vai comprar. Quando você vai avaliar, por exemplo, um trabalho de outsourcing, por exemplo, você tem que avaliar ou de um implementador, ou de um prestador de serviços, você tem que avaliar estrategicamente se o fornecedor
tem um plano, né, definido, se ele tem capacidade de sustentar a sua empresa, de atender a sua empresa, se tem continuidade financeira, né, que permita a ele desenvolver, fazer os investimentos necessários. Também você precisa analisar a capacidade técnica, né, que esse provedor vai ter de te suportar. Né? No fundo, ele vai estar te prestando um serviço de tecnologia como qualquer outro. Né? Então, esses critérios, né, são importantes. Se você vai contratar um provedor local, é importante, ou fora do Brasil, você tem que ver aspectos legais também, né? Existem algumas empresas que contratam serviços de cloud computing, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Várias empresas já fazem isso. E faziam até a chegada da Amazon no Brasil aqui no final do ano passado. Então, eu acho que são cuidados específicos que você tem que ter na hora de contratação e basicamente os mesmos que você tem quando você faz um trabalho típico de outsourcing. Com relação, já estamos na segunda questão também, já vou emendar aqui, né? Com relação à estimativa de ROI, eu fiz um primeiro estudo, né? Então a minha experiência é bastante real, porque a gente pegou o ambiente da Deloitte, e eu fui contratado pela Deloitte mesmo, né, como da Deloitte, para fazer um estudo para botar todo o ambiente em cloud computing. Na verdade, o grande benefício do cloud computing está na cloud pública, né, onde você realmente tem um serviço compartilhado. A cloud privada é um outsourcing melhorado, né? E a gente comparou com o atual contrato de outsourcing que a gente tem, solicitamos para o provedor de outsourcing uma proposta e comparamos com o trabalho em nuvem. Fazer o mesmo trabalho na nuvem, né? A gente chegou a mais ou menos uma economia de 60% em termos financeiros do valor dos dois contratos, né? Que para a gente foi muito significativo e é uma das iniciativas que nós estamos partindo agora. Então, assim, claro que para algumas empresas o benefício é maior, você tem maior ou menor criticidade, você tem que avaliar quais são, né, as aplicações críticas ou não que você vai botar na nuvem, mas para aquilo que é possível colocar na nuvem, os estudos que a gente tem feito é que realmente os ganhos são significativos. Excelente. Luiz, alguma coisa? Parte de ROI ainda? Porque a gente vamos lá? Já foi para o quarto. Já foi direto então, para o ROI. Eu diria que, a nível financeiro, o investimento pode ser até equivalente entre ter próprio ou uma cloud privada ou pública, né? Acho que a grande vantagem que você tem é na qualidade de serviço para atender essa flexibilidade de forma ágil e dinâmica, essa elasticidade de demanda de serviço. Eu vou sempre citar um pouco da Prodan no setor público, porque é onde a gente atua há muitos anos. No nosso caso, a nível de governo, dependendo da diretriz do governo, você tem que atender muito rápido a evolução de demanda. Inspeção veicular, por exemplo, é um sistema que começou em 2008, mais ou menos, 2009. Nós tínhamos, no primeiro ano de inspeção veicular, 1 milhão de veículos. Bastou um decreto do prefeito e falar, olha, a partir do ano que vem, os veículos com data, com tal idade, ou todos os veículos, devem passar obrigatoriamente pela inspeção veicular. Isso subiu de 1 milhão para 7 milhões de veículos, num curto espaço de tempo. Isso foi de dezembro para janeiro. Como que você consegue esse investimento no setor público, onde você tem um presidente de empresa pública que fica 1 ano, 2 anos no máximo? A diretoria troca. A dificuldade de aprovar o investimento. Se você precisa comprar um servidor, você tem que fazer um processo licitatório que leva meses. Então você tem um ganho fantástico com relação a isso. E uma série de outros sistemas que nós tínhamos também, tinha um servidor falando de folha de pagamento. A folha de pagamento da Prefeitura de São Paulo é algo extremamente complexo. As rotinas de cálculo, cada setor da administração pública, ele é calculado de uma determinada forma e é retroativo desde que o profissional entrou na Prefeitura até a data de hoje. Então tinha uma rotina de cálculo da folha de pagamento que ela demorava 4 dias, 5 dias para processar essa rotina. O que era dado? Sempre você dava um servidor a mais, um servidor de maior porte para processar essa folha de pagamento, e aí é que eu falo que o software não evoluiu tanto. Se é uma folha de pagamento e você vai calcular milhares de profissionais, por que você tem que fazer isso na sequência e você não consegue startar isso em paralelo? Então a parte de software tem que aprimorar muito. E nós utilizamos um ambiente de cloud computing da Prodan, que foi criado para criar esses servidores de cálculo da folha. E com isso nós conseguimos
reduzir o prazo que demorava de processamento em torno de 4 dias para 1 dia de processamento. Então, são outros benefícios que nós recebemos em relação a isso. Excelente. Vamos aqui, temos mais duas aqui. No setor governamental, quais são as principais questões que devem ser abordadas antes de migrar para esses serviços? E aí, por exemplo, dificuldade de contratação, localização, proteção de dados. Então, falar um pouquinho sobre o governo, como é que o governo está vendo isso. Aproveitar a experiência de vocês aí com... Eu já cheguei a mencionar alguns aspectos, já está terminando o horário. Eu acho que o processo mais delicado na contratação de um ambiente de cloud no governo, quando a gente trabalha no cloud privado e no público. No público é quando você faz o processo licitatório. Como você vai garantir que uma empresa de qualidade vai prestar esse serviço? Você não tem ainda no mercado uma certificação, você tem um data center robusto e tudo mais, mas é muito complexo esse processo. O que nós fizemos? Ata de registro de preço para aquisição de servidores e evolução de tecnologia de virtualização já existente, e com isso nós criamos a nossa própria nuvem, tendo maior flexibilidade para atender essas demandas. Uhum. Eu tenho menos experiência que o meu colega aqui no dia a dia aí da gestão pública, né, da relação de serviços que a gente precisa trabalhar nesse ambiente. Mas o que me chama a atenção realmente é essa possibilidade da flutuação dos volumes, né? A gente tem políticas públicas que às vezes demoram 10 anos, 20 anos para serem editadas e de repente elas trazem do dia para a noite um desafio aí baseado em prazos às vezes curtos para que sejam colocados em prática e que exigem toda uma ginástica aí para que se adeque uma infraestrutura de serviços aí para a população para poder oferecer esse tipo de resultado, em alguns casos, ou numa boa parte dos casos, demandados por uma questão legal, né? Então, acho que a gente tem realmente essa preocupação de tentar colocar as coisas no mesmo ritmo e incluir essa perspectiva da nuvem como um aliado, né, dessa dificuldade que a gente tem de prover infraestrutura, e concordando aqui com o meu colega aqui, com o Luiz, né? E se a gente pensar, por exemplo, no imposto de renda, no Enem e outros exemplos de outras esferas aí do setor público, a gente tem exemplos claríssimos onde a infraestrutura de TI às vezes não consegue dar conta de acompanhar a velocidade e aquele pico, né? A gente tem lá, na época da entrega do imposto de renda, um volume absurdo. Depois é uma consulta ou outra e a infraestrutura que foi disponibilizada, ela simplesmente deixa de ser necessária. Então, eu acho que é um grande aliado aí desse vai e vem das políticas públicas, mas que, de alguma forma, tem que respeitar e servir como aliado para poder agilizar a oferta de serviços dentro dessa variação e dessa necessidade aí da política que é colocada. Bem, o Luiz aqui é o nosso especialista aí nessa área, né? Já falou bastante, mas eu acho o seguinte... eu acho que todos os provedores, de serviços, eles conseguem prover aquilo que você quer. Então, eu acho que principalmente as entidades governamentais, da forma de buscar uma melhor proteção de dados, principalmente, ou ter mais confiança, vão procurar links dedicados, vão procurar máquinas dedicadas, ou seja, o nível de compartilhamento deve ser muito menor do que uma empresa pública. Claro que isso é mais caro, tudo é custoso, né? Quando o grande benefício da nuvem, né, no seu extremo, é o compartilhamento total da infraestrutura. Mas você pode começar, bem, eu quero uma máquina dedicada, eu quero um link dedicado, e mesmo assim trabalhar na nuvem. Então eu vejo, né, até compartilho, que eu acho que esse deve ser um modelo que muitas empresas vão fazer no começo, principalmente empresas governamentais. Esses são os casos que a gente estudou da NASA, do FBI lá nos Estados Unidos, que eles têm links dedicados, eles têm infraestrutura dedicada, né, porque eles são totalmente fechados e controlados por essas empresas. Claro que tudo isso tem um custo, mas permite com que, né, tenha um nível de segurança adequado. Excelente. Vamos aqui então. Vamos para as duas aqui direto já.
Quais seriam as soluções necessárias para incorporar no catálogo, que devem ser incorporadas ao catálogo de soluções? Se tem alguma demanda que não foi atendida aí do que a gente tem hoje, falar um pouquinho rápido aí com vocês sobre isso, e se existe alguma oferta competitiva no mercado brasileiro quando compara com os fornecedores internacionais. Aí inclui Amazon, Microsoft e outros. Quem pode falar um pouquinho sobre essas duas? Tá. Bom, com relação às soluções necessárias, completando aquela parte de governo, eu diria que o grande desafio seria criar uma cloud computing privada para o setor público, atingindo a esfera municipal, estadual e federal. Com isso, você conseguiria atingir todos os municípios de São Paulo, todos os estados, e acima de tudo isso, o software como serviço. Existem uma série de soluções para gerenciamento de IPTU, de veículos, assistência à saúde, que poderiam ser compartilhados. Eu diria que o problema mais crítico nesse caso não é técnico. Você tem disponibilidade de storage, servidores, tecnologia, mão de obra especializada, mas a questão política é uma grande barreira na evolução nesse sentido. O que é interessante é o movimento mundial que está tendo de governo aberto, onde eles estão preconizando transparência no setor público, como forma de evitar a parte de qualquer corrupção, inibir a corrupção, você disponibilizar todos os dados de quanto você está investindo, de quanto que você recebe, aonde está sendo empregado esse processo. A parte de colaboração da sociedade na tomada de decisão também, na participação deles. E isso é um movimento mundial. Começou em setembro do ano passado com 8 nações. Em abril desse ano nós tivemos 54 nações aderindo a esse conceito, essa parceria de governo aberto. Então eu diria que há muito a crescer, muito a evoluir, e principalmente na forma de se pensar. Como que eu vou disponibilizar essas informações, esses dados nesse ambiente? Se eu vou duplicar as minhas bases de dados, se eu vou ter algo privado compartilhado também. Acho que são alguns aspectos importantes a serem avaliados nesse sentido. Excelente. Quem fala sobre os fornecedores? O que é que tem de oferta em relação aos internacionais que a gente tem no Brasil? Posso? Cláudio? Claro. A gente tem feito alguns estudos e hoje é interessante que existem 17 data centers sendo construídos somente em São Paulo, nesse momento. É um número que eu acho até significativo. Grande parte desses data centers, vários deles pertencentes a empresas, vão ser utilizados para atender as demandas da própria empresa e vão ser utilizados para vender serviços de cloud computing. Então eu tenho 3 clientes meus hoje que fazem parte do modelo de negócios dele, da área de TI deles, começar a ser provedor também de serviços, principalmente de cloud computing. Então, eu diria o seguinte, hoje existem essas opções internacionais, a Amazon e a Microsoft estão muito bem posicionadas. Eu acho que o mercado nacional, acho que essas empresas estão correndo atrás, já tem algumas nacionais boas, né? Eu acho que tinha até que tem conseguido aí, principalmente para a parte de website, né, que é a local web, né, de fazer trabalhos, né, de cloud computing, mas a expansão disso e o crescimento disso aí eu acho que vai ser algo assim bastante significativo nos próximos 2 anos, né, principalmente com essa ampliação dos serviços a serem prestados. Excelente. Bom, a gente percebe aí um conjunto grande de desafios nesse sentido, né? Como a gente percebeu nos momentos em que os saltos tecnológicos, ou no modelo, ou no tipo de tecnologia, ou no modelo de serviço oferecido foram acontecendo. Então a gente tem os mesmos paradigmas que a gente encontrou quando viu aí os processos de outsourcing, né? Onde são ondas que vêm caminhando para a gente. Então, tem um estudo recente que foi feito pelo JP Morgan, agora na metade desse ano, fez uma avaliação especificamente do modelo de SaaS do que era oferecido no mercado. Esse modelo nem considerou como SaaS aplicações oferecidas aqui no Brasil. Então, se a gente olhar, por exemplo, essa pergunta do ponto de vista de aplicativos, de software como serviço, né, a gente